Este ano de 2021, a Igreja Católica nos propõe como reflexão no mês da Bíblia a carta aos Gálatas. Me parece interessante contribuir dando algumas orientações para a melhor compreensão e aplicação desta carta em nossa vida e nas nossas comunidades. Quando a gente lê a carta, a primeira impressão que a gente tem, usando uma expressão própria do nosso povo, é uma carta curta e grossa, cheia de carinho e, no mesmo tempo, de muita força. Isto mostra a ligação profunda que Paulo tinha com estas comunidades gálatas. Dizem os historiadores, mas não temos muitas certezas a respeito, que essas comunidades teriam se originado por uma migração dos gauleses da atual França, chamado Galatai pelos gregos, e que tinham migrado uns 3 séculos antes de Jesus Cristo e encontrado lugar naquela região onde puderam se abrigar no centro da atual Ásia Menor, atual Turquia. Eles estavam em comunidades, em sua maioria, rurais. Paulo as encontrou por acaso, ele passou por lá, mas o objetivo de Paulo era visitar a Bitínia, mas depois se dirigiu para Trode, o porto de Trode, de lá foi para a Europa. Só parou nessa região da Galácia porque esteve doente. Ele diz claramente: vós sabeis que vos anunciei o Evangelho estando na fraqueza da carne, e mesmo assim não me rejeitaste, não me desprezaste. Não sabemos que doença foi que obrigou Paulo a parar nessas comunidades do interior de origem pagã, contrariando sua metodologia comum, que Paulo procurava as cidades, a partir das sinagogas judaicas, anunciava seu evangelho. Agora se encontra em comunidades rurais que têm uma religiosidade antiga, quase que primitiva, ligada às forças da natureza, como vai dizer depois na carta, gente simples, humilde. E lá Paulo para por causa da doença, não sabemos. Problema dos olhos, como se costuma dizer, a própria carta aos Gálatas termina dizendo: olhem com que letras grandes eu escrevo o meu nome, eu assino. Letras grandes, talvez porque eu não enxergasse bem. Outro tipo de doença, parece uma doença um pouco repugnante, quando diz: vocês não me rejeitaram, não se afastaram de mim. Não sabemos. Sei que ele teve que ficar lá, recebendo o cuidado amoroso dessas comunidades, experimentando o afeto e a solidariedade. Ele vai chegar a dizer uma frase muito para mostrar a experiência que ele teve com essas comunidades. Eu dou testemunho de que, se fosse possível, vocês iam arrancar os seus olhos para dar para mim. Bonita esta memória, este afeto que liga Paulo a estas comunidades. Eu dou testemunho que, se fosse possível, vocês iam arrancar os seus olhos e dar para mim. Esta ligação de Paulo com os Gálatas vai ser muito importante. Ele vai dizer: irmãos, eu vos rogo que sejais como eu, porque eu também sou como vós. Essa identidade profunda que liga Paulo com essas comunidades do campo, novas para ele. E por que Paulo escreve essa carta? Aqui me parece importante ter presente a realidade que vinha acontecendo ao redor das comunidades de Paulo. Paulo vem saber que os Gálatas abandonaram sua maneira de ver o Evangelho para seguir outras orientações. Tem gente, diz aí, há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Insensatos Gálatas. Por que vocês querem mudar? Quem são estes que Paulo vai chamar depois de circuncisão? Me parece importante ter presente esta realidade. Gastar um tempo para entender
o motivo real desta carta, que será também o motivo da carta aos Romanos e muito presente nas cartas aos Coríntios também. As cartas que Paulo Filipenses, as cartas que Paulo escreveu enquanto estava em Éfeso, passou lá quase 3 anos, e lá ele animou as comunidades através dessas cartas. Qual é o motivo? O motivo se dá no confronto com os cristãos de origem judaica e que consideram o judaísmo essencial para a compreensão do Evangelho. É verdade, eles acreditam em Jesus Cristo nosso Senhor, mas Jesus Cristo veio realizar e completar aquilo que era o projeto de Deus, que iniciou com a escolha de Abraão e se consolidou no povo eleito. Para nós encontrarmos a salvação, nós temos que pertencer ao povo eleito. Porque o povo eleito é instrumento escolhido por Deus para levar o seu reino ao mundo inteiro. É tudo aquilo que dizia o Primeiro Testamento. De fato, esse grupo de judeus cristãos ligados às tradições antigas insiste. Isso é o que está escrito no Novo Testamento, no Primeiro Testamento. Jesus veio realizar e completar o que está lá. Aquela famosa frase de Mateus: eu não vim tirar nenhum jota da lei, vim completá-la. Animados com isso, esses missionários itinerantes, nazarenos judeus, vão nas comunidades que Paulo anima, que Paulo orienta, dizer: olha, Paulo está dizendo coisas que não estão certas. Paulo está dizendo que basta a fé em Jesus para encontrar a salvação. Paulo está dizendo que a nossa fé nos salva e não são as obras da lei. Entendam bem, quando falam em obras da lei, a que obras se referem? Para o judeu observante, obras da lei são a circuncisão primeiro, que te faz membro deste povo santo e escolhido, a prática do sábado, que é a manifestação pública permanente da tua religiosidade, e as 3 grandes obras da lei que substituem, para quem está longe de Jerusalém, substituem o culto sagrado feito no templo de Jerusalém. Quais são estas obras? Chamadas obras de piedade, no sentido verdadeiro da palavra, são obras de culto. A primeira delas é o jejum, porque no templo de Jerusalém, o bom fiel oferece o cordeirinho em holocausto. No holocausto, o animal é comido, é queimado completamente e ninguém come dele. Então, como é que eu participo dos holocaustos celebrados em Jerusalém, visto que eu não posso levar meu cordeiro para lá? Então eu substituo o sacrifício do holocausto com o jejum. No holocausto ninguém come, também eu não vou comer. O jejum é um gesto cultual. A outra grande obra de piedade substitui o sacrifício de comunhão, o pacificador. Era o sacrifício em que era queimada a gordura do bichinho, mas depois as carnes eram repartidas entre todos os presentes que entravam em comunhão comendo do mesmo sacrifício. Não posso fazer isso, estou muito longe de Jerusalém, não tenho como levar meu cordeiro para o sacrifício de comunhão, então o que eu faço? Como substituo esse gesto? Eu faço esmola. No lugar de repartir a carne do cordeirinho, eu reparto dos meus bens e ajudo os meus irmãos. A esmola é um gesto cultual. E o terceiro elemento fundamental era o sacrifício vespertino, a oferta do incenso que levava a Deus todas as orações de todos os fiéis. Eu não posso fazer isso, então eu abro minha janela ou me coloco em direção ao templo de Jerusalém
e faço minhas orações. Jejum, esmola, oração são as obras da lei. Entendam bem, porque Paulo chama mesmo assim. São as obras da lei. O que é que diziam os judaizantes? Esses representados por Paulo pelo grupo de Tiago, o irmão do Senhor. Diziam que sim, a fé em Jesus, sim, proclamar que Jesus é o Senhor, mas continuar dentro desta dinâmica, que é a dinâmica do povo de Israel, com as obras da lei. A circuncisão, a prática do sábado, o jejum, a esmola e a oração. Só assim nós poderemos participar da salvação que Jesus Cristo trouxe para nós. Esta era a mensagem, baseada nas Escrituras. Mas tinha um outro motivo que é muito importante ter presente. É que esta religiosidade judaica era reconhecida pelo Império Romano. Era considerada religião lícita. Os romanos aceitavam os cultos judaicos de Jerusalém e do etnos, da nação dos judeus. Era uma religião étnica deste povo, desta nação. E os romanos aceitavam isso. Agora, cair fora deste esquema, não pertencer mais a esta nação, a este etnos. O que significava politicamente? Sair debaixo do guarda-chuva da religião étnica para apresentar propostas de vida completamente diferentes, não baseadas nas obras da lei, mas baseadas numa convivência que os romanos não iam aceitar. Uma convivência igualitária, uma convivência de partilha, uma convivência sem autoridade dominadora. Para os romanos era uma coisa meio perigosa. Sobretudo, uma religiosidade para todas as nações, uma religiosidade supraétnica, al de lá de um Deus, de uma nação. O Senhor que Paulo anunciava era o Senhor que toda língua devia proclamar, que era Jesus. Ele é o Senhor. Que todo joelho se dobre no céu. Era uma religião universal, aberta a todas as nações, inclusive aos Gálatas, enquanto Gálatas. Enquanto os outros diziam, vocês são Gálatas, mas para poder viver em paz com o Império, tem que virar judeu. Este é o motivo, o pretexto, a razão desta carta de Paulo. Iremos ver em seguida como é que Paulo enfrenta esse problema. Continuando nossa reflexão sobre a carta aos Gálatas, depois de ver o pretexto, o motivo que leva Paulo a escrever essas cartas, que é justamente a entrada destes nazarenos judeus que pretendem que os Gálatas e as outras comunidades paulinas, vai dizer a mesma coisa aos coríntios, aos filipenses, aos romanos, não é? Virem judeus, cristãos sim, mas judeus, assumindo o judaísmo na sua totalidade. O primeiro argumento que estes usavam para motivar sua proposta é dizer que Paulo não tinha nada de apóstolo. Paulo não conheceu Jesus Cristo. Paulo não fez a experiência como eles, como seus orientadores, seus mestres, como Tiago, o irmão do Senhor, fez. Desautorizando Paulo. Com que direito Paulo fala do Evangelho se ele nunca teve esta experiência? Este é o primeiro ponto que Paulo precisa deixar claro aos Gálatas. Então, na carta aos Gálatas é uma carta muito rica também neste sentido. Assim como a carta aos Filipenses,
vai nos ajudar a conhecer um pouco da intimidade de Paulo, da vida de Paulo, de como Paulo ele mesmo se sentia e se colocava diante desta realidade. E Paulo começa logo no primeiro versículo, dizendo que a carta é dele, é a única carta em que não são nomeados outros colaboradores. Tem, diz claro, os que estão comigo, mas não nomeia. Paulo assume diretamente essa carta e diz logo: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Este é o primeiro versículo. Quase deixa claro o ponto que está em discussão. Paulo, apóstolo, não por parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou. Eu sou apóstolo porque Jesus Cristo e Deus Pai me encomendaram o serviço, me enviaram. Enviado é apóstolo, não é? Paulo enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai. E relembra assim a sua história. É verdade, todo mundo sabia que eu perseguia a Igreja de Deus. Persegui, com muita violência. Eu queria extirpar porque eu era extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Vai dizer na carta aos Filipenses a mesma coisa. Hebreu, filho de hebreu, quanto à lei, perfeito. Só que Deus quis revelar seu Filho em mim. Linda esta expressão. Deus quis revelar o seu Filho em mim para que eu o pregasse entre as nações. É uma frase pequena que resume aquela experiência que nos Atos nos é contada no capítulo 9, né? Paulo indo a Damasco, caindo à luz, né? Revelou o seu Filho em mim. Não é o seu Filho para mim. Não é a revelação de um mestre que te diz quem é Jesus. Não, é a presença do Filho de Deus dentro de mim. Paulo vai insistir muito nisso aí. Para que assim eu o pregasse, o anunciasse entre as nações. E aí conta, eu parti para a Arábia, passei 3 anos na Arábia, depois fui para Jerusalém para ver Pedro, só vi ele, Cefas ainda chama, e Tiago, o irmão do Senhor. Depois fui embora. Não fui conhecido pelas igrejas da Judeia, não me conheceram. Por isso que estão falando assim de mim. Passados 14 anos, ele diz, subi de novo para Jerusalém com Barnabé, e levando comigo também o amigo Tito. Isso é importante, esse testemunho. Quando ele vai a Jerusalém 14 anos depois, além de Barnabé, que era um dos discípulos, inclusive, que podia ter sido sorteado para, no lugar de Judas, quando foi sorteado Matias, outro era Barnabé, e Tito, um pagão, estava comigo, que sendo grego, não foi circuncidado, mesmo sendo grego. Falsos irmãos se intrometeram secretamente a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo para nos colocar de novo na escravidão. Mas não cedemos uma hora sequer para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Conheci Tiago, primeiro Tiago, Cefas, Pedro, e João, que eram chamados as colunas. Eu falei para eles a graça que me havia sido dada,
deram-me as destras, apertaram a minha mão em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos as nações, e eles a circuncisão. Só me recomendaram que eu não esquecesse dos pobres, coisa que com certeza eu sempre fiz. É verdade que esse aperto de mão nos faz desconfiar que a coisa não foi assim tão calorosa. Tivesse sido o costumeiro abraço e beijo que Paulo recomenda em todas as cartas: abraçai-vos, beijai-vos em Cristo Jesus. O aperto de mão parece quase dizer tudo bem, estamos de acordo, mas... E o acordo qual era? Paulo vai poder continuar a anunciar o Evangelho às nações, eles vão ficar com a circuncisão, com os judeus do povo de Deus, pertencente ao povo de Deus, ou por nascimento, ou por ter se convertido e ter se circuncidado, como eram os prosélitos. Com esse acordo, Paulo vai a Antioquia com Barnabé, e a Antioquia também vai Pedro, e Paulo aqui lembra claramente que este conflito que as comunidades gálatas estão vivendo hoje, ele também viveu diretamente. Depois de dizer que Tiago, Cefas, João reconheceram seu evangelho e sua experiência, ele vai contar do que aconteceu em Antioquia. Quando estavam lá, Pedro também foi, e Pedro também se misturou sem nenhum problema com os de origem judaica ou os gregos. Ele não fez distinção. Até que chegou alguém do grupo de Tiago. E aí Pedro, com medo da circuncisão, abandonou o grupo dos gregos e só comia com os judeus. Inclusive criando problema dentro da comunidade, porque o pessoal já não sabia bem como fazer. Paulo deixa claro: eu resisti diante de Pedro, eu disse: você está errado. Você que é judeu não consegue viver bem como judeu, porque você obriga os que não são judeus a serem judeus. Deus não faz essa distinção. Paulo conta esta sua própria experiência e vai perguntando aos Gálatas: vocês acham que eu estou a serviço dos homens ou de Deus? Eu procuro agradar os homens. Se estivesse agradando os homens, não seria servo de Cristo. E quando fala disso, Paulo vai fundo contando da sua experiência. Agora não mais da experiência histórica, mas da experiência mística dele. Tem duas frases na carta aos Gálatas que seria tão bom nós termos claro para ver o que significa a mística do apóstolo. Aquela fé profunda do apóstolo. Vou ler para nós. Já estou crucificado com Cristo. Vivo eu, mas não sou mais eu que vivo. É Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta é uma síntese muito
fraterna, muito humana e muito profunda da experiência mística de Paulo. Não só ele é apóstolo, não só ele está a serviço, não só ele pretende servir a Deus sem ter que agradar os homens, não só ele é anunciador do Evangelho, mas é uma experiência, quando ele disse no começo, revelar o Filho dele em mim. Está dizendo isso que diz mais na frente. Vivo eu, mas não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. A vida que vivo na carne é a vida que vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vai repetir isso na carta aos Filipenses. Tudo aquilo que para mim era uma vantagem, considerei inutilidades diante de ter sido conhecido por Jesus. E vai concluir dizendo, longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A única glória não vem das obras da lei. A única glória não vem de eu pertencer ao povo eleito, do qual eu me orgulhava tanto. A única glória não vem da circuncisão, da prática dos sábados, de todas essas leis de pureza, do jejum, da esmola, da oração. Eu só me glorio só na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Só. E este é o ponto de partida, esta profunda experiência de fé que ele faz, é o ponto de partida do anúncio do seu Evangelho. O que é que ele quer que os Gálatas e nós, que lemos essa carta hoje, tenhamos claro o que é o Evangelho? É que nada é importante a não ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual tem toda a profunda unidade. O mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. É a partir desta experiência da cruz de Cristo que Paulo vai anunciar seu Evangelho, vai explicitar seu Evangelho. É o que vamos ver no próximo. Paulo é tão seguro do seu Evangelho que chega a parecer arrogante quando ele deixa com muita força claro, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além daquele que eu já anunciei a vocês, seja anátema, seja afastado, excomungado, amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também repito, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja afastado, seja excomungado, seja amaldiçoado. Porque este Evangelho não o recebi, nem aprendi de homem alguns, mas pela revelação de Jesus Cristo. Este é o ponto importante. A clareza que Paulo tem de dizer, eu estou anunciando o Evangelho que é tão seguro que se eu mesmo for falar diferente, me amaldiçoem. E se for o anjo do céu também. Parece arrogância, pode dar até essa impressão de uma personalidade muito forte, incisiva, mas é fruto desta experiência
e a síntese deste evangelho é muito simples. Sabendo que o ser humano não é justificado pelas obras da lei, lembram aquelas obras da lei, não é? Circuncisão, sábado, jejum, esmola e oração, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne alcançará a justiça. Ninguém de nós vai poder dizer que alcançou justiça só porque observou as obras da lei. A justiça não depende de ti. Não depende das nossas opções. Então, se você pertence ao povo eleito, se você faz todas as obras da lei conforme manda Moisés, então você é justificado? Não. O homem não alcança a justiça pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Por que isso? Porque eu não posso anular, entendam bem, eu não posso anular, aniquilar a graça de Deus. Por quê? Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu à toa. Na carta aos Coríntios ele vai dizer: eu só quero saber de Cristo e de Cristo crucificado. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas força e sabedoria de Deus. Se precisa alguma outra coisa que não seja a cruz de Cristo para alcançarmos a justificação, a salvação, quer dizer que Jesus morreu à toa. E se eu não posso inutilizar a cruz de Cristo, então vou ter que inutilizar todo o resto. Não porque não serve, não porque não seja bom, não porque não seja para... Não é uma questão moral, não é uma questão ética, social, é uma questão de fé. A tua salvação consiste, te vem dada de graça. Por isso a palavra que Paulo vai usar inúmeras vezes nas suas cartas é a palavra Eucaristia. Ação de graças. Agradeçam. Nós só temos que agradecer porque a iniciativa foi dele. Quando a carta aos Romanos vai explicitar depois tudo aquilo que já está escrito na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos, Paulo vai aprofundar e aperfeiçoar na sua linguagem. Quando nós ainda éramos pecadores, Deus nos amou e mandou seu Filho por nós. Não foi recompensa do nosso proceder, foi gratuidade de Deus. Mas Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Tá lá, ele vai citar, Paulo é doutor, não é? Ele se formou na escola de Gamaliel, ele é um rabino diplomado, digamos assim, conhece muito bem as escrituras e vai lembrar de tudo que se fala de Abraão, aquela frase muito bonita: acreditou e isso lhe foi imputado como justiça. O primeiro evangelho foi anunciado a Abraão quando Deus prometeu a ele: todas as nações serão benditas em ti. Quando Deus anunciou sua promessa a Abraão, já pensava em todas as nações. De sorte que todos os que são da fé são benditos como Abraão, que era da fé. São os verdadeiros descendentes de Abraão. E aqui Paulo vai
entrar numa reflexão até mais discutível, digamos, quando disse Abraão teve 2 filhos. O filho da serva, segundo a carne, ele mesmo gerou. E o filho da esposa, que veio da promessa. O filho da esposa somos nós, que acreditamos nessa promessa e aceitamos. O filho da escrava são os judeus. Isso aqui realmente já é uma polêmica pouco ecumênica, mas devido justamente a este conflito forte, mas repito, não era com os judeus. O conflito não era com os judeus. O conflito era com os cristãos, que ainda achavam o judaísmo essencial para o encontro com Deus e a sua salvação. Era um conflito dentro da comunidade. Por isso Paulo insiste, cuidado quando vocês não têm que se morder entre vocês. Aliás, em nossas comunidades está acontecendo exatamente a mesma coisa hoje, viu? Quanta polêmica dentro das nossas comunidades. Os grupos ligados às tradições, ao que era desde sempre. Desde a missa tridentina até as grandes leis morais, homossexualismo, aborto, reduzindo a fé em Jesus numa prática moral. E os que dizem, não, mas o que Jesus quer é a vida, que todos tenham vida. Que o problema não é o pecado, que se for o pecado, todos somos pecadores. O problema é a graça de Deus em nós. É evidente, e cita de novo a Bíblia, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Lá está escrito, na profecia, o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Não porque Abraão mereceu. Qual foi a lei que Abraão observou antes de receber a promessa? Não foi assim que Josué disse, renunciem aos deuses que os vossos pais adoraram além do Eufrates e acreditem a Javé. Quando Deus fez essa promessa a Abraão, fez em recompensa da lei? Não, Abraão não tinha lei. Mesmo assim recebeu a promessa. Ele deu gratuitamente. Logo, para que é a lei? A lei foi ordenada por causa das nossas transgressões até que chegasse à plenitude. De maneira que a lei nos serviu de pedagogo, de orientador, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé alcançássemos. A lei foi um instrumento usado para o povo hebreu até chegar a Jesus Cristo. Agora, depois que veio a fé, não precisamos mais do orientador, não precisamos mais do pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque está escrito, o justo viverá pela fé. De todos os textos do Primeiro Testamento, à sua maneira, ele vai pegar aqueles 2 textos fundamentais. Abraão acreditou, por isso foi justificado. E o justo viverá pela fé. Para dizer a conclusão do Evangelho de Paulo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem
poder algum, mas sim ser uma nova criatura. Nem ser judeus, nem deixar de ser judeus é importante. O problema não é isso. O problema não é relativo a uma obra da nossa carne, a coisa nossa. O problema é sermos novas criaturas. Algo totalmente novo. Então, 2 pontos centrais do Evangelho que leva Paulo a escrever suas cartas, justamente porque não tem pouca base no Primeiro Testamento para defender aquilo que ele está propondo. Mas a partir da experiência dele, ele vai dizer: não podemos esvaziar, aniquilar, inutilizar a cruz de Cristo. Se as obras da lei forem importantes para a salvação, então por que Cristo morreu? Morreu à toa. Morreu por nada. Por isso, em Cristo Jesus, na fé nele, neste dom que Deus nos deu, esta promessa que Deus fez a Abraão se realizou definitivamente em Jesus. Crer e agradecer é a nossa justificação. Nós não nos justificamos. Nós somos feitos justos gratuitamente na cruz de Cristo e por isso agradecemos. E por isso fique claro que tudo o que eles estão dizendo, estes nazarenos judeus, que em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem poder algum, mas ser uma nova criatura. Vamos ver isso no próximo videozinho, o que quer dizer ser uma nova criatura. Para concluirmos essas reflexões sobre a carta aos Gálatas, chegamos então agora à proposta de Paulo. Depois de ter defendido seu direito de ser considerado apóstolo, depois de ter anunciado seu evangelho, Paulo nos diz como deve viver a eclésia, as eclésias da Galácia. Essa proposta nova de sermos fraternidade, convocados, comunidade igualitária, comunidade de serviço, diaconal, comunidade que tem no meio, ao centro, os pobres. Ele vai dizer que o grande dom de Deus não foi só a salvação, a justificação que nos vem pela fé, mas foi que nós somos novas criaturas. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir, libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós não somos mais simplesmente observantes da lei, povo eleito de Deus, nas práticas das obras da lei. Nós somos filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Papai. Que coisa linda. O que é que Deus fez? O presente que Deus fez foi enviar ao nosso coração para o hebreu é nosso lugar de decisão, o Espírito do seu Filho. Nos foi dado. E pelo esse Espírito do seu Filho dentro de nós, grita:
Abba, como o menininho nas primeiras palavras dele, Abba, papai, paiê. Esse é o grito do Espírito dentro de nós. Isso significa ser nova criatura. Fomos criados de novo, recriados, porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Batismo não como perdão dos pecados, batismo não como conversão, não é um batismo de penitência como anunciava João, é o batismo no Espírito. Significa nós que fomos batizados, mergulhados, imersos em Cristo, já nos revestimos de Cristo. E aí a grande proposta que vai incomodar. Vai incomodar o império. E vai incomodar os judaizantes. Nisto não há judeu nem grego. Não há escravo nem livre. Não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Pronto, esta é a proposta da nova criatura. Não há, isso vai incomodar. Isso vai incomodar. Não há judeu nem grego. Isso vai incomodar sobremaneira toda a lógica judaizante. É igual. Não há nem servo, nem livre, nem escravo, nem livre. Isso vai incomodar toda a lógica imperial, baseada na exploração do serviço escravo naquele tempo, e não só naquele tempo. A exploração do trabalhador, daqueles que não pertencem, daqueles que são os leigos, os plebeus, explorados pelos homens livres, que decidem as coisas do mundo. Por isso Paulo nunca vai usar a palavra demos para falar do povo de Deus. Não é verdade que demos quer dizer povo, como nos ensinam. Demos era a reunião dos machos livres da cidade, excluindo do demos as mulheres, os escravos e os camponeses, que eram a grande maioria no mundo rural. Estes são os plebeus, os leigos. Quando Paulo quer uma igreja laica, é uma igreja a partir dos últimos, dos que não são chamados a tomar decisão e mesmo assim formam uma eclesia que é uma assembleia decisional. Não há macho nem fêmea, revertendo toda a lógica da cultura grega, que baseava as relações pessoais a partir do governo do elemento superior sobre o elemento inferior. Assim como a alma governa o corpo, assim como os homens governam os animais, assim o homem governa a mulher, assim o patrão governa o escravo, assim o sábio governa o ignorante. Relações de governo e de domínio. Não existe isso. Em Cristo Jesus não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esta é a nova criatura que implica firmemente em tantas coisas. Estais, pois, firmes na liberdade
com que Cristo vos libertou e não volteis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. O jugo da escravidão é aquele que distingue judeu e grego, distingue escravo de livre, distingue mulher de homem. Chega, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Agora atenção. As obras da lei não interessam mais. Não interessam mais as obras da lei. O que interessa mesmo são as obras do Espírito. Esse Espírito que Deus colocou dentro de nós, o Espírito do Filho dele. Andai em Espírito e não cumprireis a cobiça da carne. A carne quer cobiça, a carne quer para si, não são as coisas materiais, inclusive a salvação. Por isso que Jesus vai dizer: quem quer salvar a sua vida vai perdê-la. Andai em espírito, porque tem que se preocupar primeiro do teu irmão, do outro, do mais fraco. Esse é o espírito. Porque as obras da carne são claras: adultério, prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inveja, emulações, ira, peleja, distensões, homicídios, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Assim, ninguém vai herdar o reino de Deus. Se você pensa só naquilo que é o seu prazer, aquilo que é o seu desejo, satisfazer só você mesmo, fique certo que o reino de Deus não está ao seu alcance. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, não tem lei nenhuma que te obrigue a amar. O amor vem de dentro de ti, do teu coração. Amor significa colocar em primeiro lugar o outro, ser excêntrico, sair do centro, tirar você do centro do seu interesse para colocar no centro, procurar em primeiro lugar o bem dos outros, depois os seus, dirá aos Filipenses. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E aí o ponto bonito. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque toda a lei está em ama o teu próximo. O que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens. Esta é a palavra. Carregar os pesos uns dos outros, repartir o que temos. Quem semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. E repete, porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum poder, mas a fé que age pela caridade, pelo amor. E amor não é só uma simpatia. Amor é esta opção por relações igualitárias, de serviço, diaconais uns dos outros, a partir dos mais pobres, a partir dos últimos.
Isso significa, e Paulo tem muito claro isso significa a perseguição. Deixa eu ver aquela frase. Significa a perseguição. Se eu continuar a anunciar o Evangelho conforme eles querem, por que vão me perseguir? Se eu prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguidos? Se eu prego que a nossa religião é a religião de um povo, para os romanos está tudo bem. Os romanos eram muito tolerantes com as religiões étnicas. Cada povo seu Deus. Aliás, eles tinham, vão fazer alguns anos depois, o Panteão, um templo onde estavam os deuses de todos os povos sob toda a oicumene. A oicumene é outra palavra que Paulo nunca usa, que eram os povos dominados pelo império. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha, a denúncia fica explícita agora. Porque eles vêm encher a paciência de vocês ao ponto de dizer, se alguém continuar falando de circuncisão, cortem tudo. Mutilai-o. Uma reação muito violenta. Falou de circuncisão, capa o cara. Não. Eles dizem isso não é por questão de lei, é para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. É para ficar debaixo do guarda-chuva protetivo da religião lícita reconhecida pelo império, onde era claro que havia judeu e grego, escravo, livre, homem e mulher, e não sair desse guarda-chuva falando que todas as nações, uma religião universal, supraétnica, aquilo que os romanos chamavam de superstição, que está acima da dimensão étnica. Um Deus para todos os povos. Isso só o imperador. Todos os povos deviam reconhecer que ele era o Senhor. O culto imperial universal era o culto da deusa Roma, ou de Cristo Jesus. Isso é perigoso. Se nós sairmos do espaço da religião judaica, corremos o risco de ser perseguidos como imediatamente foram. Quem vai escrever essa carta vai ser decapitado poucos anos depois, em Roma, na perseguição do imperador Nero. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, não tem Cristo de nada vos aproveitará. Receio de ter trabalhado em vão. Fiquem guardando dias, meses, tempos e anos, tradições antigas. Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Fiquemos com estas palavras de Paulo, sabendo que não podemos fugir da perseguição. E realmente esse vai ser o grande problema de todas as igrejas, de todos os tempos. Qual a nossa relação com o império? Vamos vivenciar a nova criatura na liberdade dos filhos de Deus? Ou vamos nos conformar às tradições dos antigos para evitarmos de ser perseguidos? Fiquemos com esta pergunta.